O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. João 3, 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquele que viu e ouviu. Mas ninguém aceita seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medidas. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Estas são as palavras de salvação. Podemos imaginar São José convivendo com Jesus. Jesus, que durante o ministério dele ensinava na sinagoga, de modo que ficavam todos admirados das palavras de sabedoria. Porque Jesus é Deus. Deus, homem. Jesus é superior a todos. Ele veio do céu. E Jesus Cristo é superior a todos. E José teve a felicidade de conviver com a criança, o menino e o jovem Jesus. E certamente as palavras de sabedoria estavam lá na Sagrada Família e também na criança. Podemos imaginar Jesus com 12 anos e as palavras de sabedoria que ele falava, porque ele é Deus conosco. Podemos imaginar Jesus escutando a voz de Deus. E Jesus falando as coisas que ele viu e ouviu. As pessoas não aceitavam o seu testemunho, porque era muito superior àquilo que conseguiam imaginar. O amor de Deus sempre na pessoa de Jesus Cristo. E também a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus estava em nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que recebe seu testemunho. Nós que ouvimos a palavra de Jesus, nós que recebemos a palavra, nós estamos confirmando que Deus é verdadeiro, que este é o caminho, porque acreditamos na encarnação, que Deus Pai mandou seu próprio Filho. José foi o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus. Deus Pai mandou seu Filho. E Jesus, naquele tempo, falou a verdade. Com a linguagem de Deus, com a inspiração de Deus. Aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus.
Porque Deus concede o Espírito Santo sem medidas. Deus Pai nos manda Jesus e Jesus inteiro. Jesus manda para nós o Espírito Santo inteiro. E depende da abertura de cada um de nós para receber Jesus, para receber o Espírito Santo. Agora, você é uma pessoa missionária, você realmente tem uma missão, e Deus te manda numa missão. Então, esta frase aplica-se a cada um de nós. Aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Porque Deus concede para nós o Espírito Santo sem medida. O Espírito Santo inteiro. Depende da santidade de cada pessoa, não é? A sintonia que cada pessoa tem de Deus, que Deus vai nos enviar e nós vamos falar as palavras de sabedoria de nosso Deus. E Deus pode nos encher com o Espírito Santo e não existe medida em que nós podemos receber Deus. O problema é que nossas medidas são pequenas. Eu pergunto, você é aberto a Deus assim ou assim? Ou totalmente aberto a Deus? Qual é a medida que você tem? Qual é a capacidade que você tem para receber Deus? Agora, Deus quer nos enviar, mas Ele quer nos planificar antes para a nossa missão. Deus nos concede o Espírito Santo sem medidas. O que o Espírito Santo faz em nós? A força profética, não é? A capacidade de falar, de comunicar a palavra de Deus, a unção, de dar testemunho ou de pregar a palavra de Deus. O Espírito Santo nos dá a capacidade de ter uma comunhão, uma união com Cristo, sumo sacerdote. Que é a união do cristão, da cristã, com Jesus, no seu ministério, é maravilhoso. Mais uma vez, aquela frase que sempre digo, eu e Jesus somos um. Eu e Jesus podemos ser um. Com certeza. Com certeza. E Ele quer esta união com cada um de nós. Deus nos dá o Espírito Santo sem medida. E nós podemos ter uma vida segundo o Espírito Santo, movido, dinamizado pelo Espírito Santo. Uma vida de amor e uma liberdade que nós não conseguimos imaginar. Como nós podemos ser pessoas livres, porque unidos com nosso Senhor Jesus Cristo e canais da graça da bênção de Deus. Quando o Espírito Santo está agindo em nós, quando recebemos o Espírito sem medidas, derrubando as barreiras, se convertendo cada vez mais, se alimentando cada vez mais com a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, cada vez mais com vida de oração, nós temos uma vida de esperança, um sentido na nossa vida e o desejo de evangelizar, um zelo pela evangelização. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. A palavra diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Nós temos a fé na pessoa de Jesus, então há uma presença amorosa de Jesus, e Ele é a vida.
E Ele nos leva para a vida eterna. Repito, o Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida, é portador da vida, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. É uma dimensão de vida simplesmente maravilhoso. E São José convivia com Maria e com Jesus. Quanta sabedoria, quantas bênçãos foi aquela comunidade, aquela sagrada família. Imaginem José vivendo com pessoas superiores. Deus homem, Jesus, Maria. Não é? As palavras que ele tem. Fico imaginando Maria, por exemplo, testemunhando, falando, conhecendo a verdade. Fico imaginando o Espírito Santo de Deus agindo na Sagrada Família. Um modelo, não é? Para todas as famílias. Feche seus olhos e responda a palavra de Deus.